Ok, gente. Antes de eu começar a fazer a chamada de vocês, vamos falar sobre o trabalho a seguir nosso, que está mais fácil que o anterior, pelo amor de Deus. É presente do Dia das Crianças. Não vou fazer ainda, Irla. Eu estou começando a falar primeiro do trabalho que eu entreguei hoje, que vocês têm até o dia 5 para fazer. Eu só sugiro que adiante que eu vou passar o trabalho de busca binária e hoje eu vou começar a tabela hash e antes do dia 5 eu pretendo já passar também o trabalho de tabela hash para a gente fazer. Então vai vir mais 2 trabalhos nesse interim, tá bom? Mas vamos falar do trabalho que eu estou passando aqui hoje, tá? Desculpe, você já chegou e já está recebendo a carga, mas vamos lá. Então, o trabalho que você tem que fazer são 3 ordenações. Ordenação por inserção, merge sort e quick sort. Os códigos são o que a gente viu em sala de aula, né? Tá? Então comparei. A única diferença que estou aqui scan é porque a diferença do código que a gente viu em sala de aula para isso aqui é que eu tirei aquelas bibliotecas stdin, stdout que eu uso, que são do livro que eu tenho aqui em casa, e em vez disso eu estou usando a system.out.println e coisas padrão do Java. Mas é basicamente implementar em session sort, merge sort, quick sort. A main está toda feita, tá? Não tem nada de diferente aqui, toda feita, nada para vocês fazerem, tá? Eu mandei um arquivo de exemplo que vocês podem, se estiver dando problema em dar aquela setinha, que alguns não sabem usar aí tem dificuldade de usar o terminal no Windows, eu sugiro que aprendam, é muito útil. Mas se tiver com dificuldade, vocês podem. Dessa vez, sugiro que aprendam antes do próximo trabalho, que o próximo trabalho vai usar o terminal. Vocês podem fazer o seguinte: copiar a entrada e copiar no teclado lá. A entrada vai começar com um número, que é o número de palavras, e aí vocês têm as palavras que estão aqui, que vão ter que ler, e ele vai ter que ordenar e imprimir na tela. Tá bom? E é só isso, está tudo feito aqui. O arquivo que mantém os PDF estão com os códigos todos feitos, você está como PDF imagem, para dificultar um pouco copiar e colar, né? Tá? Aí tem lá o Insertion Sort, temos o Merge Sort, que vai ser esse aqui, tá? Mas faz a mesma coisa, só que o algoritmo aqui é o Merge Sort. E temos o Quick Sort aleatorizado. Vocês brincarem. Ele ficou com 3 páginas porque eu fiz aquela brincadeira dos comentários aqui com vocês. Aí o fecha-chave ficou numa terceira página, mas é o mesmo tamanho, se brincar mais curto que o Insertion Sort. Tá bom? Dúvidas, reclamações, sugestões, comentários? Falem agora ou aceite essa atividade para todos sempre. Pronto. Atividade aceita. Tá bom? Vamos aqui então para nossa chamada. Adma. Estou aqui, professor. Ok. Brenner está aqui, né? Falou agora há pouco. Clayton. Diego. Presente. Elielton. Genivaldo. Presente, professor. Genivaldo está aqui. Elielton não deu sinal ainda não. Gustavo, Irla. Irla deu sinal aqui. Gustavo. Aqui. Irla está aqui. Gustavo. Não. Jean Joanderson. Presente. Joanderson está aqui. Jeana está por aqui? Aqui. Pronto. José Ravik, Marcelo. Presente, professor. José Ravik ainda não. Marcelo Acelino, Marco Túlio. Marcelo aqui, presente.
Marta Regina, Pedro Henrique. Marta estava aqui agora há pouco. Estou aqui, professor. Bom dia. Bom dia. Pronto. Renan e Tiago. Tiago. Vinícius Lins e Vinícius Lucas. Presente. Vinícius Lins. Vinícius Lucas ainda não chegou. Ok. Por enquanto é isso. Se chegar alguém, por favor, me dê notícias para registrar a presença deles. Tá? Ok. Então, meus amigos, hoje nós vamos. Opa, Pedro Henrique Botelho, né? E Marco Túlio. Deixa eu ver aqui. Não, mas já botei, já botei. Hoje nós vamos falar da estrutura de dados mais famosa do mundo. Oi, José. Deixa eu registrar aqui sua presença rapidinho, enquanto carrego o slide. Pronto, José. Registrado. Hoje vamos falar de tabelas hash. A razão pela qual nós começamos a falar dos arrays a partir do 0 e não a partir do 1, tá certo? E é literalmente a razão disso. Não é brincadeira do seu professor, não é seu professor bancando um ódio importante, jogando brasa para a sardinha da estrutura de dados, não. É a razão pela qual Java, C e C++ começam seus arrays a partir do 0. Tá certo? Tá bom? E a razão da estrutura ser tão usada é a ideia dela, que é a ideia dela é a expansão do conceito de array. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um vetor que guarda sobrenomes, tá? E no sobrenome 3, tá lá escrito Gomes. Sobrenome 4, tá escrito cinco, tá escrito. Isso eu tô tirando da turma de vocês mesmo, tá? Mas assim, é muito legal a gente poder fazer isso com índice, mas seria mais legal se a gente pudesse fazer algo assim. Vê se vocês concordam comigo. Se em vez de. Que sobrenome 3, vamos admitir, não é muito comunicativo, concordam? Mas, se eu escrever assim, de repente, se minha linguagem permitisse isso, quão legal isso seria? Me digam. Isso é possível? E se fosse possível, seria legal fazer isso? Seria divertido fazer isso? Seria importante fazer isso?
Será que isso existe? De certa maneira, a gente tem que ter isso em algum canto, né? Porque quando a gente digita de alguma maneira, ele cai no lugar certo que a gente quer, né? Se a gente digita. Esse não é o endereço certo dele, ele tem um endereço IP correspondente. Mas ele sabe onde é, não sabe? Então, de alguma maneira, a gente tem algo que é capaz de pegar um nome e trazer um dado relativo a esse nome. Tá entendendo, Irla? A tabela hash vai estender os nossos arrays para que eu possa dizer IP e ele me retornar o IP do Gmail. Tá certo? Esse é o poder que a gente vai dar para os arrays agora. E isso surgiu no decreto 60 e 70 e se tornou tão poderoso que as linguagens de programação começaram a contar do zero. Tá bom? Para permitir que a gente possa fazer isso com ampla frequência. Tá bom? E como é que isso é possível? Bom, tudo isso é possível por uma razão simples. Não importa o dado que você tenha, no final você pode tratar ele como um grande número inteiro binário. Concordam? No final, gmail.com, irla.irla, Marta Regina, Adma Vinícius, seja string, seja o nome, seja o que for, vão estar como codificados em binários. E eu posso juntar eles como um grande número binário inteiro. Mesmo que seja um ponto flutuante, eu posso ignorar a representação em ponto flutuante e pensar nele como um número binário inteiro. E se é um número binário inteiro, eu posso trabalhar ele como um índice do array. Professor, algumas coisas vão dar um número muito grande. Né? Não faz sentido. Meu nome, se eu trabalhar ele como string, Wagner, o código para W vai estar grande, junto com o código do A, vai dar um código muito grande. Vai. Mas aí eu uso algo para encurtar o código. E aí eu já vou matar, eu faço aula melhor quando é presencial, mas como estamos à distância, eu vou encurtar aqui. Qual o pulo do gato? O pulo do gato é esse aqui. O que é isso aqui, minha gente? Eu acabei de digitar no chat. Podem falar no microfone, todo mundo tomou café. Resto. Resto da divisão. Ok. Quais são os possíveis valores de resto da divisão? Não é só 0 e 1. Não é 0 e 1. 0 até 1 menos o divisor. O divisor menos 1, melhor dizendo. Não é isso? E se meu divisor for o tamanho do array? Então, eu vou ter de 0 até 1 a menos o tamanho do array. Tamanho do array. E isso, se vocês se lembram das linguagens que vocês estudaram, são os índices válidos dos arrays que vocês usam, não é? É exatamente isso.
Então, para a maioria das situações, não todas, mas para muitas delas é o que a gente vai fazer. Mas não, para muitas não. Tabela hash, para todas as situações, a gente vai mapear entre 0 e tamanho do array menos 1. Então, para que eu quero contar o índice do array contando em 1 até o tamanho dele? Desloca para 0. E aí, eu mapeio direto. Tá bom? Então, para que isso aqui vai ser útil? Deixa eu dizer logo. Em primeiro lugar, é tão comum que várias linguagens modernas têm ela implementada já. Em Python você tem a dict, né? Quem aqui já usou dict em Python? Alguém que já usou dict em Python? Ninguém. Ok. Mas tem lá pronto. Em Java, hashtable, hashmap. C++, unordered map. PEL, que está cada vez mais obscura, né? PEL é tipo básico de PEL. Se você declarar em PEL uma variável começando com esse símbolo do lado, diz que isso aqui é uma tabela hash, né? Automaticamente. Então a gente teve até linguagem que era um tipo básico. Tá certo? E já em Python, você botava a chave, ou seja, o nome que você queria usar para recuperar, e o objeto que você queria que fosse guardado junto com aquela chave, associado àquela chave. Tá certo? É basicamente um banco de dados, entre aspas, para a memória principal. Quando eu falo banco de dados, hoje em dia a gente tem dois tipos de bancos de dados. Os baseados em árvore, que são aqueles que usam o que a gente usa muito de termo banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, que usa memória secundária, SGBDs e tudo mais, tá certo? E os de tabela hash, que normalmente é o que a gente usa para corretor ortográfico, tá certo? Corretor ortográfico do seu celular. Eu não sei se o seu celular se baseia em tabela hash, mas o do Word era, o Word, o editor de texto era, compiladores e interpretadores, né? Quando vocês criam o nome de uma variável em Python, por exemplo, ele guarda o nome daquela variável no tabela hash, juntamente com o endereço de memória onde estão os dados associados a ela. Roteadores de redes entre a própria rede, o nome da máquina e o IP da máquina dentro da rede. Tá? Servidores, o Gmail, qual é o endereço do IP do servidor do Gmail? Por aí vai. Dropbox. Como é que você sabe que o arquivo que você tem é o mais recente, o Dropbox? Como é que ele sabe que você está com um arquivo novo ao invés de um arquivo antigo? Isso tem a ver com as funções de hash que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Essas funções de hash elas podem ser feitas mais complexas, de forma que vocês podem verificar, o servidor pode comparar rápido, elas podem ser comparadas rapidamente e ver se as duas funções de hash são iguais, você está provavelmente com o mesmo arquivo, e aí você pode verificar mais dados, ver se é o mesmo arquivo, ou se forem diferentes, você está com arquivos diferentes, aí você vê qual é a data do arquivo mais novo dos dois. Aí só precisa olhar um campo depois daquele para saber qual é o mais novo e qual é o mais antigo. Tá certo? A gente vai ver primeiro o endereçamento direto, depois as funções de hash e endereçamento aberto a gente continua na aula de quinta-feira. Sim, o CPF é um exemplo, embora a gente quer uma chave, o CPF ele foi feito para ser uma chave, mas assim, ele não saiu perfeito, porque o CPF acaba sendo possível você ter duas pessoas. Oi, Vinícius. Acaba sendo possível você ter duas pessoas diferentes com o mesmo CPF. E isso às vezes já deu pepino, por exemplo, uma dessas pessoas morre, mas a outra continua viva e só que entra no sistema que uma já morreu e dá um pepino desgraçado. Mas a ideia é que a chave seja um identificador único. Tá certo? O CPF é para ser uma chave. Infelizmente, ela tem suas falhas. É difícil criar uma chave perfeita.
Seria. A questão é que muitas vezes essas chaves são criadas por políticos ou por estatísticos que não conhecem muito a fundo essas teorias para torná-las únicas. Não é tão fácil assim. É bem complicado, tá? E nessas confusões acontece isso. Algumas coisas não é. A gente fala bug quando é um erro de lógica, mas ali é um erro de, eu posso dizer, de definição. Algumas coisas têm que ser definidas na matemática primeiro, na matemática e na estatística primeiro. Tá certo? Mas vamos lá. Então, aqui está a nossa tabela hash. Alguém pode me dizer quantas posições tem esse array? Opa, um pouco, eu acho que tem um zerinho mais aí. É isso aí. Não, ela tem. É 701. Isso aí, é 701. Tá? Começa do zero. Então, na essência, a primeira tentativa da tabela hash era um array por baixo. Então, o pessoal usava como chave a sequencial. Por quê? Porque quando surgiu a 60, então o pessoal guardava. O primeiro registro que entrava era chave 0, depois chave 1. Então, a chave era sequencial, então o pessoal ia. Mas hoje em dia não é assim. Então, o pessoal, as chaves são mapeadas segundo o módulo. Por exemplo, essa chave aqui, se você fizer ela módulo 701, ela vai cair no índice 4. Tá certo? Então, as coisas não são preenchidas mais sequencialmente, são preenchidas fora de ordem. Por isso que é meio impossível você usar uma busca binária numa tabela hash. E você não precisa. Porque quando você quer buscar algo, por exemplo, se eu quero buscar, por exemplo, o sobrenome de Adma, eu vou fazer de novo a função de hash sobre Adma e vou direto no índice onde Adma deve ocupar. Se não estiver lá, já sei que ele não está em outra posição. Certo? Aí, se tiver uma nova posição, observe que esse número é muito maior do que a tabela hash. Eu não vou usar mais o sequencial. Isso aí foi década de 60. Então, eu acho o módulo e acho a posição. Antigamente, eu seria assim. Sequencial a chave. Então, eu botaria direto na posição da chave. Busca no endereço direto. Vai na chave onde está o dado. Inserção. Insira X na posição da chave. Remoção. Coloque o nulo na posição da chave. Isso é década de... logo no início de tudo. Não fazemos mais isso. Hoje, a gente faz o módulo, tá? Até porque, se a gente fosse fazer isso, a gente tem que ter um vetor de trilhões de posições, é um baita desperdício de memória. Então, a gente faz uma função bem simples, que é o módulo. Aqui está índice 3. E aí, ele iria para a posição 3. Mas isso traz problemas, tá? Se o CPF você já pode ter duas pessoas com o mesmo CPF, quando você bota o resto da divisão no meio, existe um problema na estatística que se torna mais palpável aqui, que é quantas pessoas você junta numa sala até que elas tenham exatamente a mesma data de aniversário. Vocês sabem disso? É chamado problema do aniversariante. Já ouviram falar dele? O mesmo mês é 13. A mesma data, se tiver 23 pessoas numa sala, a chance é 50%. Tá
Tá certo? É o paradoxo do aniversário, o nome exato. Procurei aqui. Tá certo? Com 30 pessoas, essas chances já ficam acima de 70%. Já fica exatamente 70%. 50 pessoas na mesma sala, 97% de chances de você ter duas pessoas exatamente no mesmo dia. Mas são 365 dias no ano. Brincadeira, né? Mas se você pensar, são muitas datas para não se coincidir aniversário também. Aí acaba aumentando a chance de coincidir. De toda forma, aqui são milhares de pessoas e só são apenas 701 posições no array. Então a tendência é que cedo ou tarde as coisas vão coincidir. Ou o termo correto é colidir. Como colisão de carro, só que aqui é colisão de dados. Quando dois dados na tabela hash apontam para o mesmo índice. E aí um pessoal decidiu achar uma solução, tá certo? Para esse problema. Tá certo? Entendo a situação. Eles querem que a facilidade de usar um módulo para achar o índice onde a pessoa está, mas eles não querem ter problemas de dois dados irem para o mesmo item e perderem os dados. Então, olha a solução que eles acharam. Chegou aí? O que vocês estão vendo? Me descrevam aí o que vocês estão vendo. Alguém consegue descrever ou está confuso demais? Vários pontos. Bom, desses vários pontos são, na verdade, esse é um array. Tá certo? De 11 posições. Exatamente, de 11 posições. Mas é um array de quê agora? Ele continua guardando o mesmo tipo de dado. Continua tendo só... É um array de 11 posições aqui. Só que cada posição não guarda, não é um elemento, um objeto só, simples como antes. Agora, cada posição é uma lista encadeada, ou uma lista duplamente encadeada. Ou seja, cada posição é uma lista encadeada ou uma lista duplamente encadeada. Então, o que acontece? Se dois elementos, por exemplo, aqui o 23 e 56 estão no índice 1, estão na mesma posição, tá? Eles coincidiram na mesma posição. E agora eles estão na mesma lista encadeada. Então os dados não mais se perdem, eles entram na mesma lista encadeada. Mas eu entendo que vocês estão um pouco confusos, não é isso? Me fale um pouco das confusões que vocês têm.
Vamos começar a solucionar elas. Ok, vamos começar com uma tabela hash vazia de 11 posições, tá bom? Cria uma tabela hash vazia. Bom, vamos ver aqui com calma. Me diga quais números vocês querem que eu guarde aqui. Oitenta. Eu tenho 11 posições. Lembra que eu vou guardar as coisas no módulo do tamanho do array, não é isso? 80 módulo 11, lembra que 11, uma vantagem dele é que os múltiplos de 11 são todos números duplicados. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. 80, eu sei que ele vai dar o quê? 7 vezes 11, 77. Tá? Se eu inserir aqui 80, ele deve ficar no índice 3, porque 77 é o múltiplo de 11 mais perto, 80 menos 77 dá resto 3. E agora, eu insiro ele na lista encadeada que está no índice 3. Próximo. Agora vai, né? 25. 25 também vai dar índice 3, porque o múltiplo de 11 mais perto é o 22. Aí o que vai acontecer? Ah, não, 20, eu inseri 22, perdoe. 22 dá 0. Eu falei 22 e digitei 22, ó. 25. Ó. Aí ele insere na lista encadeada do 80. E agora eu não perco o dado. 22 dividido por 11, Jean. Dá o quê? Resto 0. Por isso que eu tenho que morrer, que tem que começar a contar do 0. Poderia ser simplesmente também, não tem problema. Eu só gosto de se fazer duplamente, porque facilita um pouco algumas coisas na vida. Mas podia ser simplesmente. Simplesmente eu prefiro. Se for simplesmente, é melhor inserir no começo. Tá certo? Se fosse 90. 90, eu acho que vai dar resto 2. Porque 88 é um múltiplo de 11 mais perto. Vamos lá. Inserir 90. Divido pelo tamanho do array e pego o resto. E a vantagem disso? Vamos supor que eu queira encontrar, tá certo, o 90. Bom, 90, se ele estiver na minha tabela hash, 90 dividido por 11 dá resto 2. Ele tem que estar no índice 2. Então, eu vou direto naquela posição. Tá entendendo? Então, eu coloco e recupero a informação rapidamente. Vamos lá, manda mais número. Vamos encher essa tabela hash. Poderia ser 12? Pergunta boa, essa é boa. A curiosidade, esse tamanho da tabela hash só funciona se o número for primo. Tá certo? Caso contrário, o que vai acontecer? A tendência é você não espalhar os dados bem, você ter um acúmulo de elementos em algumas listas e outras ficarem totalmente vazias. Isso piora muito quando o tamanho da tabela hash não for um número primo. E não pode ser nem qualquer número primo, só pode ser alguns números primos, que a gente vai falar alguma coisa daqui a pouco quais são. Sim, 13 seria um bom número primo para a gente dar uma olhada. Tá certo? Então teria que ser números primos, de preferência.
Tá bom? Se não for número primo 980, não tem problema. Eu não sei fazer, eu não vou fazer de cabeça 980, mas para o computador 980, o resto da divisão por 11 ele calcula. De boa. Vou poder para buscar. Você quer inserir, né? Ah, acho que ele não procura. Ele só vai de 0 a 99, desculpe. Aí ele não aceita números maior que 99, Jean, desculpa. Visual algo tem uma limitaçãozinha ali. Mas deixa eu ver aqui. 980 dividido por 11, ele colocaria. Ele colocaria no índice 1. Tá? Aqui é 89. Daria consciente, daria. O consciente daria. É, exatamente. 89 vezes 11 dá 979. Aí colocaria no resto 1. 99. Aí 99 vai dar o resto 0. É fácil para ele fazer. Agora foi. É só até 99. 99 é o limite dele. Um dividido por 11 dá 0, resta 1. Noventa e oito vai dar resto 10. É só, eu não posso chegar a 100, tem que ser abaixo de 100. Pronto. Aí ele vai indo. Aí para remover, vamos supor que eu queira remover o 98. Tá? 98. Ele vai direto na posição, por quê? Porque ele sabe que o 98, se estiver na tabela hash, vai estar na posição na lista do módulo. E aí você vai lá, procura naquela lista e remove o índice. Não tem nem Bhaskara, é só o resto da divisão tá mais fácil que Bhaskara. Isso é batalha naval com trapaça, rapaz. Tá bom? Então você insere e remove com uma incrível velocidade. O único problema é se as listas encadeadas ficarem muito cheias. Então, uma questão que é importante aqui é o tamanho da tabela hash. Qual o tamanho do vetor de listas encadeadas para que você nunca tenha uma lista muito cheia. Tá certo? É só isso que você tem que tomar um cuidado, mas isso também a gente resolve. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para os slides. Estou escutando. Está escutando, mas está bagunçado o áudio aqui. Pronto. Problema. Em primeiro lugar, vamos dar o nome aos bois. Quando mais de um dado vai para a mesma posição, isso é chamado colisão. Tá certo? É quando mais de uma chave vai para a mesma posição. E essa colisão é chamado, a solução quando por lista encadeada é chamado de encadeamento. Tá certo? Ou chaining em inglês. Tá? E os pseudocódigos para ela é o quê? Na busca, busque para o elemento com a chave K na lista vetor do índice da função de hash da chave K. Pronto. Insira X na lista encadeada H sobre a chave. Remova X no vetor do índice da lista da função com a chave. Que função é essa? Até o momento a gente viu a módulo. Tem uma outra, que é uma multiplicação que a gente vai ver daqui a pouco.
Então a gente vai ficar uma boa parte do tempo com a módulo, tá certo? Tranquilos até aqui? Pronto. Vamos ver como a gente lida com o tamanho da tabela hash. Aqui, a gente tem uma tabela hash e tem 8 elementos guardados nela. Olha aqui, na lista em cadeia, quem está guardado na lista? K1, K4, K5, K2, K7, K3, K8, ou seja, os elementos, os dados guardados nas listas. A gente vai chamar isso de N. E de M, a gente vai chamar o tamanho do vetor de listas. Tá? Ok? A gente vai chamar de alfa o valor que é N sobre N. Ou seja, a média de elementos por listas. Por lista. Por que isso é importante? Porque a gente vai usar isso na hora de criar nossa tabela hash, na hora de definir o tamanho dela. Tá bom? Porque a tabela hash a gente vai definir ela a priori. Como o tamanho dela em média, essa carga, essa média, é chamado de valor de carga. O número de consultas é 1 mais essa média. 1, que é o índice, o tempo que se gasta para achar o índice. E alfa, que é o tempo que você, em média, leva para percorrer a lista. Tá certo? Então, o que acontece? Como as tabelas hash, em geral, têm um tamanho que é um número primo, tá certo? Ou daqui a pouco já vê um outro tamanho possível. Então, eu uso esses tamanhos, tem uma opção limitada. Em geral, eu não redimensiono uma tabela hash. Eu não altero o tamanho dela. Então, eu já dimensiono a minha tabela hash de acordo com a minha aplicação. Por exemplo, se eu espero guardar, por exemplo, 100 mil dados, e eu quero a média. 100 mil não, 100 mil. E eu quero a média de 15 elementos por lista. Quantas listas eu vou precisar? Repetindo. 100 mil dados e eu quero 15 elementos por listas. Matemática de antes do vestibular, de antes do Enem. Quantas listas são necessárias? Alguém pode me falar? Ou escrever no chat? Quase 7K. Tá bom. Então, eu procuro o número primo próximo desse valor, acima dele. Tá certo? Deixa-me ver. Números primos, procurando aqui na internet. Números primos entre 6.000 e 7.000. Tá difícil de achar. Vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir aqui, então. Estou sendo exigente demais.
Vamos, já que 150 é um número rápido de pesquisar na tabela hash, numa lista encadeada, vamos botar 150 elementos por lista. É rápido de pesquisa, de vasculhar uma lista com 150 elementos. Não é lento. Aí eu cairia para 666 elementos e eu fico feliz com 701. São os trade-offs da vida. Tá certo? Não sei se alfa mais 1 não sei se 6667 é primo. Não sei. Não, não é primo. Não é primo. Já achei que ele não é primo. Mas aí eu posso aumentar um pouco, ser menos exigente com o tamanho da lista, relaxar ele um pouco e botar 150 e vou deixar para 701 o tamanho. Achou? Pronto. Pode ser. Mas aí é só escolher o tamanho. 15 é uma lista bem pequena, então 150 não tem problema não. 701 também dá. Tá certo? Mas essa é a questão. Eu tenho que decidir quantos elementos no máximo eu vou armazenar. 100 mil, eu lhes digo, é uma tabela hash imensa. Raramente vocês vão fazer uma tabela hash desse tamanho. Raramente, até porque 100 mil já começa a valer a pena uma estrutura seguinte, que nós vamos ver que é a árvore de busca binária. Ela começa a valer mais a pena. Tabela hash, ela é a melhor até a casa das dezenas de milhares. De 10, abaixo de 100 mil, ela é a melhor. Mas quando vai chegando perto dos 100 mil, as árvores de busca binária elas vão ganhando em eficiência. Tá certo? Mas aí você escolhe o tamanho e implementa ela para aquele tamanho e você é feliz com esse tamanho para o resto de sua vida. Tá certo? Essa é a ideia da tabela hash. Tá bom? Agora só está faltando algumas coisas para a gente acabar essa parte inicial da tabela hash. Primeiro, a gente está fazendo as contas direitinho por inteiros, o que é excelente. Agora faltam algumas coisas. Em primeiro lugar, nem tudo que a gente encara na nossa vida de dados é inteiros, né? A princípio de tudo, eu comecei dando um exemplo de sobrenome. Acho que foi um dos primeiros exemplos que eu dei aqui, foi sobrenome de Adma, né? E Adma não é um inteiro. Então, eu tenho que achar uma solução para isso. E, graças a Deus, a solução já veio implementada na maioria das linguagens de programação. Tá? Só confirmar que eu estou postando o slide certo aqui. Deixa eu garantir isso. Porque às vezes eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá. Só para garantir que eu estou nos slides. O que acontece é, você nunca vai botar os dados diretamente. Em Python, você tem uma função chamada hash. Então, você aplica a função de hash sobre o campo do objeto ou do dado que você quer que seja utilizado no seu dicionário. Tá certo? Em Java, você tem uma função do objeto, é uma extensão da classe Object, então isso tem uma função já implementada automaticamente chamada hashcode, que vocês vão lá, ou vocês fazem esse é comercial e isso aqui, o que eu não mais recomendo, isso aqui eu tenho até que atualizar, isso aqui é na época dos 32 bits, eu recomendo que vocês façam o matab.abs. Por quê? Porque essa função de hash tem que ser um número positivo, e se na máquina do seu cliente a versão de Java for antes do Java 7, pode ser que dê um número negativo aí a porca torce o rabo e morre, tá? Morre engasgada com o próprio vômito,
certo? É uma coisa de doido isso. Até, eu não sei se foi Java 5, se corrigiu na 6 ou se foi na 7, eu não lembro mais. Mas por várias versões de Java, essa função de hash de Java, em várias situações, gerava um número negativo, o que gerava um pipoco em várias aplicações back-end de servidor. Até que o pessoal começou a reclamar por anos para não usar Java em back-end de servidor, o que motivou a Oracle para finalmente mexer naquele código e corrigir a situação. Tá? Mas ainda assim eu recomendo que se vocês forem usar esse hashcode, vai. E isso faz o quê? Porque agora eu posso fazer e obter um número quando eu faço esse comando aqui, eu obtenho um número, e esse número eu posso fazer uma função de hash de um módulo em cima dele, e essa função de módulo vai me dar então um índice válido para o meu array, e eu posso então guardar adma, obter um índice relativo a essa string. Tá certo, meus amigos? Joguei vocês no redemoinho de confusões, foi? Pronto. Pronto. Você entendeu que já podemos fazer as coisas com inteiros. Você entendeu essa parte, não já? Sim. Pronto. Em Python, você tem uma função chamada hash, que vocês podem aplicar sobre qualquer dado, sobre qualquer objeto, e ela vai lhe retornar um inteiro, tá certo? E ela foi feita para ser usada em tabelas hashes. Então ela vai lhe retornar um inteiro que vocês podem aplicar depois a função de módulo e tudo mais, e obter assim um índice válido. Ela vai retornar um inteiro sobre o seu dado. Então, qualquer dado que vocês têm, ela transforma em um número inteiro, e assim vocês podem aplicar as suas funções de módulo ou a outra, que vamos ver daqui a pouco, e assim obter um índice válido para sua tabela hash. Tá certo? Entendeu essa parte, Irla? De Python, a função de hash. Pronto. Em Java, a classe Object é a função hashcode, que ela implementa automaticamente para todas as outras classes. Essa função hashcode também gera um número. Um cuidado com ela é que em versões antigas da máquina virtual de Java, às vezes ela retorna um número negativo, então vocês têm que dar um math.abs, tá? Porque não pode ser um número negativo esse número. Aí esse número, como ele converte qualquer dado que vocês tenham em um número bizarro, que vocês vão poder depois aplicar a função de módulo ou a próxima função que nós vamos ver, aí vocês continuam podendo trabalhar com a função de hash, tá bom? A única coisa que eu tenho que ressaltar aqui é que vocês devem estar vendo no slide um e-comercial solitário. Estão vendo um e-comercial solitário? Ele não é um erro, ele existe, tá? Ele é um operador que existe em Java, assim como existe também a barra de on solitária. Esses dois operadores existem. Vocês sabiam disso? Ok. Então essa parte eu complemento um pouco a de Aila, que isso aqui é o AND de duas condições. Não é isso? E esse aqui é o OR de duas condições. Dois comerciais juntos é o AND de
duas condições, e duas barras verticais é o ou de duas condições. Os solitários são os bit a bit. Vocês se lembram, lá em Introdução ao Computador, ou em Arquitetura, que o professor fez um AND bit a bit dos números binários? Lembram disso? Infelizmente não. Eu pensava que eu ia dizer infelizmente sim, mas... AND bit a bit. Infelizmente sim com hacks. Pronto, se você tem aqui 0001 AND bit a bit com 0011, isso dá igual a 001. Por quê? 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 0 com 1, 0 e 1 é 0, e 1 e 1 é 1. Tá? Tá certo? Essa é o AND bit a bit. Tá? E às vezes a gente usa esse AND unário para fazer um teste se o número é ímpar. A gente quer saber se o número é ímpar, a gente faz assim. Ele informa rapidinho se o número é ímpar. Porque a única maneira de se dar 1 é se o A tiver o último dígito igual a 1. Aí isso aqui dá 1. Do contrário, a gente vai dar 0. E isso é muito mais rápido do que fazer esse outro. Então o pessoal prefere a primeira forma. Coisas que você vê em sistemas embarcados e que não é muito legível. Tá? Internet of Things. Não é muito legível no primeiro momento, mas você vê. Então esses slides que você está vendo aqui, na verdade, 7 é 0, 1, 1, 1. E F, se vocês forem lembrar, são 4 uns em hexadecimal. Então, esse número que vocês estão vendo aí é um 0 seguido de um monte de Fs. Para que isso? Se vocês lembrarem, números negativos, eles têm um bit mais à esquerda 1. Então, esse E comercial com isso daí, força um 0 ali naquele bit para tirar o sinal negativo dele. Então, se vocês virem isso em algum código, é porque o pessoal está forçando esse hashcode a se tornar positivo. Então, esse código aí, se vocês virem em algum canto, eu prefiro math.abs. Mas se vocês virem isso daí em algum canto, quem escreveu está tentando garantir que o Java não sacaneie ele, retornando um número negativo. Que talvez ele esteja, o código dele tenha sido preparado para rodar na máquina virtual antiga, em que o Java hashcode podia retornar um número negativo. Tá certo? Então essas coisas aconteciam, às vezes a pessoa escrevia assim, especialmente quando era 32 bits, hoje que é 64 bits, tem um bocado de F depois disso, é por isso que eu prefiro math.abs, que aí ignora essa 32, 64 bits, simplesmente me tira esse bit negativo de uma vez por todas e pronto. Tá certo? Mas coisas que a gente vê que não deveriam acontecer, mas acontecem, tá? Então, uma coisa importante que eu falei é que para a tabela hash funcionar, os números têm que ser números primos. Curiosamente, deixa eu dar uma outra notícia. Não podem ser quaisquer números primos. Tem que ser números primos que sejam longe de números base 2. Números base 2 não é qualquer número divisível por 2, não.
são aqueles números que são 2 elevado a n, e que a gente conhece muito bem na computação, que são aqueles números como esses que eu estou digitando aqui no chat. 128, 256, 512, 1024, 2048, e por aí vai. E para ser longe dele, você quer um número primo que seja mais ou menos no meio. Não precisa ser preciso. Se às vezes você tem 2 ou 3 ali no meio, 4, 5, escolhe um deles ali no afastado no meio, por exemplo, 701, 703, ou 709. 709 deixa eu até verificar aqui na minha tabelinha, que tá até, eu tenho que pegar uma tabela de resolução maior. É 701 e 709, 703 não é não. 701 e 709, os dois são longe, tanto do 512 quanto do 1024. Eu podia escolher qualquer um dos dois. É muito específico, porque isso é do resultado da estatística. E essa resultado da estatística combina aquelas funções de hash de Python, de Java e o C++ tem a dele também, para espalhar os dados o melhor possível e você evitar o máximo possível de ter uma lista encadeada muito alongada. É muito específico isso. Tem razão. Razão pela qual alguém decidiu criar um método para quando o seu tamanho cair perto de um número base 2. Para calcular número primo, nenhum fácil. Nenhum muito bom, já. Aliás, fácil é de implementar, só não é dos mais eficientes. Não, eu prefiro que calcule em off. Como que a gente não calcula, a gente não deixa as coisas automatizadas. Muita gente não deixa essas coisas automatizadas, não. Mas alguém decidiu achar uma maneira de calcular, de fazer uma fórmula para a tabela hash para quando o tamanho for base 2. Tá certo? Então a gente tem uma solução para isso. Tá certo? Bom, em primeiro lugar, esse método em que eu estou dividindo pelo módulo é chamado método de divisão. Por razões óbvias, estou dividindo pelo tamanho do array e pegando o resto da divisão. Tá? E aqui está a explicação do cálculo. Eu tenho que mandar esses slides para vocês e para outra turma também. A outra, assim, tem que ser essas condições para a estatística estar do seu lado e você ter um bom desempenho da estrutura. A outra é o método da multiplicação. Como é que vai fazer isso? Você vai multiplicar aquele valor que vai ser da função de hash, da linguagem, por um valor A, que é entre 0 e 1. E o resultado disso, você vai pegar o que está depois da vírgula e multiplicar pelo tamanho do array. Como você só vai pegar o que está depois da vírgula, o que tiver depois da vírgula vai ser 0, alguma coisa, então isso vai gerar algo entre 0 e abaixo do tamanho do vetor. Então isso vai gerar um número abaixo do tamanho do vetor, que você vai pegar a parte inteira e usar como índice. E isso é chamado método da multiplicação. Então você pega aquele valor que sai da função de hash, multiplica por esse A, esse ponto de 1 é só para você dizer que você vai pegar o que está depois da vírgula, multiplicar pelo tamanho do vetor, pegar só a parte inteira que sair daí e usar como índice. E isso funciona desde que esse A seja um valor específico. A estatística diz que isso funciona para certos valores específicos de A, que são guardados as 7 chaves, com exceção de um que é bem famoso. Eu não sei se uso. Eu não posso nem dizer que são guardadas as 7 chaves. Eu só conheço um que é muito famoso e que ele tem seguido vocês desde o P1, esse valor. E seguido nas sombras. Vocês nunca viram ele, mas eles, desde o P1, têm seguido vocês. Tá? Que é... Aí com isso aqui, o tamanho do vetor tem que ser uma potência de 2. Ou 1024, 512, 2048 e por aí vai. E o ano pode ser qualquer valor. Ele tem que ser raiz de 5
menos 1, tudo isso dividido por 2. Então, aproximadamente esse valor que está aí, 0,6180339,887. Tá bom? Esse valor sai do livro do Knut. O livro do Knut perdão, de um dos livros do Knut, A Arte de Programação, que se alguém lê os 3 primeiros volumes, já está agora acho que no volume 6, a Microsoft tem um trabalho para vocês. Bill Gates, que a Microsoft contrata você na hora. Basta ler os 3 primeiros volumes. Tá? Pronto, Irla. Agora você pode dizer que é muito específico. O problema é que ele vai de pseudocódigo para assembly. Ele não elegeu nenhuma. Ele começou a escrever no final da década de 70 e ele não elegeu nenhuma linguagem de programação. Então ele vai pseudocódigo assembly. Então Então, se vocês não gostaram muito de ver lista duplamente encadeada, imagine ver aquilo ali em assembly. Então fica meio. As coisas encarnam. Não, não, legal que tem as questões do livro dele, ele marca lá, tem as questões normais, aí tem questões lá com algumas estrelas, tem algumas questões que nem o autor sabe como responder, e tem algumas questões com tantas estrelas que ninguém conseguiu responder, que é questões abertas no mundo. Não, ali ele ensina tudo em Assembly. Legal que eu tive um professor que a introdução à programação dele foi naquele livro. Foi assim, deve ter sido maravilhoso. Não sei, mas se você aprender ali, menino. Não, a linguagem assembly que ele usa é uma linguagem assembly para um processador que ele cria que não foi implementado em canto nenhum, um processador que ele descreve no livro dele. É maravilhosa a situação. Ele usa um processador imaginário que alguém poderia implementar, acho que deve ter talvez um emulador desse processador já hoje em dia, imagino eu. Mas tá lá. A Dilma sentiu. Vai lá, vai com Deus. Eu dou total apoio, eu ajudo tudo que for possível. Receber em dólares é bom, tá? Mas deixa eu te contar a história, como é que esse número stalkeia vocês? Posso? Você se lembra, você conhece isso aqui? Quem tiver uma calculadora disponível aí, pega 55 e divide por 89. Não só 0,61. E quanto mais a Fibonacci vai se expandindo, mais próximo vai ficar você dividir o anterior pelo seguinte e dar esse número. Curiosamente, se você fizer o contrário, pegar o maior e dividir pelo anterior,
Não, esse número é conhecido. Ele tem um nome famoso. Ele é razão de ouro. Ou razão áurea. Tá certo? E se você pegar 89 dividido por 55, e quanto mais vai crescendo, mais o número vai se aproximar dele e um é sobre ele, porque os números esses dois números são conhecidos como razão de áurea. À medida que a Fibonacci cresce, ela se aproxima de uma progressão geométrica pelo de baixo. Curiosamente, se você pegar o menor e dividir pelo maior, dá um menos. Esses números aparecem na natureza direto. É a taxa de crescimento populacional dos animais sem predadores. Sabiam disso? Animais sem predadores crescem essa taxa de crescimento populacional. E tem vários estudos sobre essas coisas. E esse número persegue vocês. De vez em quando ele aparece assim na computação e dá um oi. Às vezes ele está escondido assim num canto. No caso, tabela hash, ele é um dos poucos números que permitem espalhar dados bem pela tabela. Tá bom? Mas agora a gente tem dois métodos. Um que usa números em base 2 e outro que usa números primos longe de números base 2. Tá certo? Entendidos, meus amigos? Alguma dúvida? Não? Pronto, tranquilo. A gente tem mais assunto, mas vamos continuar na próxima aula, com vocês com a cabeça mais fresquinha. Tá? Próxima aula, a gente termina a tabela hash e começamos a árvore de busca binária. Tá certo? E lembrando que a gente vai começar a preparar também os trabalhos da unidade 2, que vão ser busca binária, tabela hash, e eu não sei ainda, mas talvez árvore de busca binária. Mas eu estou em dúvida, porque às vezes pode ser muita coisa e o tempo voa bem rápido, eu quero ter certeza que dê tempo de fazer os códigos bem feitos. Tá bom? Tá bom, meus amigos. Essa semana eu pago minhas dívidas com vocês de notas e tudo mais. Oi. Dá para repetir só o que é para fazer na atividade? Na atividade é implementar os códigos de ordenação que eu mandei para vocês. Dessa vez eu mandei até as mens, tá certo? Tudo certinho lá. E mandei até um arquivo de teste para vocês, que vocês, se tiver problema executar via terminal, copie e cole como entrada de teclado na IDE, que deve funcionar também. Tá bom? Certo. Tá bom? Tá ok. Quem tiver tido problema em entregar as atividades, a gente começa a conversar quinta-feira de uma atividade alternativa, tá bom? Pode tirar dúvida nos classrooms, tá certo? Dessa vez eu deixei até nem tudo bonitinho lá, acho que não vai ter problema nenhum dessa vez. Tá bom? Mas vai dar tudo certo, tá, gente? A gente vai se ajeitando, tá? Então até quinta-feira e tenha uma boa semana a todos. Até breve. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Então até mais.